Então, nesse instante, meus irmãos, vou convidá-los a fechar os olhos, vou convidá-los a respirarem bem fundo. Respira comigo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E à medida que eu solto o ar pela 3ª vez, eu vou me desconectando de tudo lá fora, porque esse momento é só meu e de Jesus. É o momento em que as nossas mãos se dão. É o momento em que eu separo para poder estreitar os laços que já existem e que estão fortalecidos, estão sendo fortalecidos a cada semana, os nossos encontros. Então, que ele se faça uma vez mais no teu lar, aí do teu ladinho, trazendo o remédio espiritual que você está precisando, seja na sua aguinha que você separou aí, ou seja, direto na sua mente, no seu coração, que as vibrações de amor e de luz também possam chegar àqueles os quais a gente endereça o pensamento. Se você quiser escrever o nome da pessoa, ou se você quiser simplesmente endereçar o pensamento a ela, que essas vibrações de amor e de luz possam chegar, na certeza de que Maria, nossa mãe querida, sempre está de prontidão para abraçar um coração sofredor. Vamos lá. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem nos céus 1000 sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia cercados de vida em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São outras moradas, são tantas pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. É isso aí, meus queridos irmãos. O coração já está preparado para o nosso plantio. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora. Muita luz aos corações que estão aflitos. Agora é hora da gente cuidar dos nossos corações. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. E eu vou pedir licença, como sempre faço, para desligar os comentários, para que a gente possa concentrar um pouquinho mais, tá bom? No final, a gente volta a ligar aí para a gente compartilhar uma despedida juntos, tá bom? Beijo, Jaque. Força, irmã. Então vamos lá, gente.
Hoje, capítulo 10 do nosso livro, né? Alguém me tocou, do querido amigo De Luca. Nosso nome está escrito no céu. E é por isso que eu comecei com essa música, que fala sobre as estrelas, onde quem sabe também um dia teremos o nosso nome escrito, não é? No céu. E para a gente introduzir o tema, vamos à leitura, né? E começa a leitura de hoje com a seguinte fala, que diz assim, é uma fala de Jesus. Eu dei a vocês poder de pisar cobras e escorpiões, e para sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Jesus, Lucas 10, 19 e 20. E aí o De Luca diz o seguinte, Jesus pronunciou tais palavras aos 72 discípulos que ele havia enviado a diversas cidades para a pregação da Boa Nova. Os discípulos voltaram felizes da missão realizada, pois alegaram a Jesus que até os demônios haviam obedecido quando foram expulsos pelo poder de seu nome. É possível imaginar como os discípulos se sentiam orgulhosos com os feitos obtidos. No entanto, o Mestre lhes dá um belo ensinamento, o qual também se aplica a todos nós. Jesus fala para os discípulos não ficarem alegres porque os espíritos maus lhes haviam obedecido. O verdadeiro motivo da alegria, segundo Cristo, deveria ser porque o nome de cada discípulo estava escrito no céu. A vitória verdadeira, portanto, não é vencer o inimigo, é sim ter o nosso nome gravado no céu. Bom, meus irmãos, essa passagem, né, é um tanto quanto desconhecida, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa passagem, né? Nunca tinha ouvido falar. Então, ela narra um fato, né, quando Jesus, que tinha, às vezes a gente pensa que Jesus tinha só aqueles 12 discípulos, mas não. Ali era uma região uma legião em que todos ouviam, paravam para ouvir Jesus, né? Então, ele enviou esses 72 discípulos, né, para poderem ir levar a mensagem da Boa Nova. E aí, de repente, eles voltaram todos felizes, entusiasmados, né? Dizendo para Jesus que, usando o nome de Jesus, eles haviam espantado até os maus espíritos, né? Até os demônios que eles falam aqui, né? Então, o ego deles estava totalmente inflado, como se o poder tivesse sido deles, né? E como se o propósito maior da obra do Cristo fosse espantar o mal e não propagar o bem. Jesus, como um professor amoroso, mas que não perdia a oportunidade de ensinar, então fala a eles, né, pela linguagem simbólica que lhe era peculiar, que o objetivo principal da nossa vida não era espantar os demônios, e sim ter o nosso nome escrito no céu. Ter o nosso nome escrito no céu. Que céu era esse? Era um céu pertencente àqueles que amam, aqueles que servem, aqueles que sabem ser pequeninos operários da obra de Jesus, né? Então, essa lição, ela vem nos fazer refletir sobre qual é de fato a nossa busca quando levamos o nome de Jesus em nossas atitudes, em nossas falas, em nossas vidas. Por que falamos sobre Jesus para as pessoas no nosso meio? Será que é para nos mostrar maiores do que aquele que não está acostumado a falar com ele? Será que é para convencer alguém sobre o que a gente acha que é certo? Será que é para provar
que nos tornamos melhores e agora que eu faço parte de um grupo seleto, escolhido por Ele para mudar o mundo, eu sou especial? Sou diferente de você que não faz parte desse grupo? Todos esses propósitos, eles são muito traiçoeiros, né? Porque eles têm como um pano de fundo o nosso orgulho. O nosso orgulho. Então veja, se a gente busca vivenciar as lições do Cristo para o outro ver, para o outro testemunhar, para provar algo para o outro, já está errado. Já está errado, porque o processo de transformação ocorre aqui, ó, no nosso íntimo, meus irmãos. É no silêncio da nossa intimidade que Jesus opera. É quando ninguém está vendo o que eu faço que a minha relação com Ele é de fato testada, né? E aí, na parte 2, diz o seguinte: quantas vezes nos apegamos a práticas religiosas com o único intento de nos livrarmos das influências espirituais negativas, quando, na verdade, nosso verdadeiro propósito não deveria ser tão somente nos livrarmos do mal, mas também nos voltarmos à prática do bem. Olha só, esta foi a advertência que Jesus fez aos discípulos e que, passados mais de 2000 anos, ainda continua tendo total serventia para nós. Pessoal, olha a lição de hoje. Nosso verdadeiro propósito ao buscar o Cristo não deveria ser somente nos livrar do mal, mas também nos voltarmos à prática do bem. À prática do bem. Quantos de nós, talvez, vamos ao encontro de Jesus nos mais variados templos, no centro espírita, na igreja católica, no templo protestante, para curar o mal que habita em nós? E aí, quando esse mal é curado, a gente nunca mais volta, não é? Ou melhor, a gente volta quando aparece outro mal. E aí, curado esse outro mal, a gente some novamente, né? Meus irmãos, o crescimento é um projeto de vida. Um projeto de vida. A caridade é um modo de viver. Não dá para a gente escolher ser bom apenas por um dia, por uma semana, ou somente naquele lugar ou no outro lugar, porque aí quando eu chego em casa eu posso ser o que eu sou. Não é assim que funciona. Eu me lembro, né, que quando começou essa quarentena, em março, abril, que a gente começou a fazer nossas primeiras lives, chegava a 600, 700 pessoas assistindo, né? E que bom que nós estamos aqui em 250, né? Tem batido 300, que bom, mas onde estão as outras 300? Onde estão as outras 400? Eu desconfio que tiveram o seu mal apacentado. Aquela preocupação pelo que viria se acalmou. Então, já posso voltar à vida normal. Curou a ferida, mas não curou a origem dela, né? E aí lá na frente, o que vai acontecer? Vai brotar outra ferida. Queria eu que fosse diferente. Não estou jogando praga de jeito nenhum. Queria eu que fosse totalmente diferente, mas não é. Não é assim que funciona, né? O esforço e a vigilância daqueles que escolheram fazer parte dessa família, todas as quintas, junto com nós, o esforço constante é que vai transformar. É que vai transformar. Não sou eu que vou fazer isso. Não. Quem vai fazer isso é você. Eu só trago as lições de Jesus. Sou um mero carteiro, né? Mas o fato da gente semanalmente refletir juntos por onde estão indo os nossos passos já faz com que a gente não caminhe sem rumo, não é? E isso é maravilhoso. É maravilhoso.
Só que convenhamos, é bem mais difícil do que a gente fazia antes, não é? Dia desses, um amigo querido que está aí, acho que está assistindo aí, que a quarentena me trouxe, assim como muitos aqui, que eu não vejo a hora de acabar para poder, quem sabe, encontrar pessoalmente e dar um abraço, né? O Roberto, ele me mandou uma mensagem e disse assim: olha, Eduardo, eu vou abrir meu coração para você. Você pode até achar ruim, mas faz tempo que eu estava querendo te falar isso. Sabe o que é? É que antes de eu te conhecer, a vida era muito mais simples. Era muito mais fácil, Eduardo. Mas era sem sentido. E aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Mas pensei bem e no fim eu falei para ele: meu irmão, eu nunca me senti tão feliz por complicar a vida de alguém. Nunca. Complicar em que sentido? Se o terreno do teu coração, assim como o terreno do coração do Roberto, ao longo dessas lives tem se tornado fértil, eu vou adivinhar uma coisa. Você já deve estar percebendo que tem muita coisa que você fazia antes que você já não consegue fazer mais. Coisas que não eram muito legais. Ou que quando faz ainda, a consciência se incomoda, te cobra. Você se lembra de alguma história, de alguma lição que ouviu nas lives? E isso muitas vezes é extremamente desconfortável para o nosso ego. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Por que, Eduardo, que é assim? Porque o remédio é amargo, mas cura, mas cura. Vocês lembram, né? Quando a gente era criança, eu não esqueço, meus irmãos, daquele negócio que chamava óleo de fígado de bacalhau. Meu Deus do céu, eu lembro até a foto do homem segurando um peixe assim. Nossa, que coisa ruim. Mas fazia um bem danado, né? Segundo as nossas mães. E fazia mesmo, né? E a transformação moral, a escolha em sermos diferentes, o renascer em vida, deixar o homem velho para trás, é assim também. Leva tempo para a gente se acostumar com a renúncia aos sentimentos que habitavam em nós e que ainda vão habitar por muito tempo, mas agora a gente já os detecta. O ego, a vaidade, o orgulho, a inveja, o ciúme, né? Como é difícil educar esses sentimentos. Como é difícil, como muitos aqui estão atravessando, silenciar a revolta. Não é? Quando alguém que eu amo vai embora, né? Mas muitas vezes eu quero compartilhar isso com você que está passando por isso. Eu sei que muita gente está passando. Quem sabe sugerir uma nova forma de olhar. Mas muitas vezes a partida de quem eu amo é a cura que faltava para minha fé ser fortalecida. Muitas vezes, meus irmãos, no nosso planejamento reencarnatório, por um gesto de amor daquele que vem ao meu lado nessa encarnação, seja um filho, seja um companheiro, marido, mulher, a escolha desse alguém em partir mais cedo que o previsto, que o comum, é muitas vezes um gesto de doação e de amor por aquele que fica. Para que muitas vezes, entendendo e compreendendo o espírito que está do lado dele, ele entende que somente a intensidade da dor, da perda de uma pessoa que se ama muito, é que vai funcionar como um despertador para o real significado da vida. E isso permite ao nosso espírito dar um salto enorme, enorme na sua evolução. Acreditem nisso. Então às vezes a gente fica assim, mas por que foi tão cedo? Porque nos amava, porque aceitou essa missão de nos deixar fisicamente, mas estar sempre perto, unido pelo vínculo de amor, cuidando na medida em que consegue,
né? E acima de tudo, torcendo pelo nosso despertar, né? E aí quando a gente vê a morte sobre esse aspecto, a morte se transforma num cisco perante a beleza da eternidade, né? Então, não basta a gente se livrar do mal, não basta a gente curar a dor, não basta a gente vencer a depressão. É preciso ir além. É preciso a gente praticar o bem. Porque quando a gente se livra do mal que nos afligia, cria-se um espaço vazio dentro de nós. Igualmente acontece a criação desse espaço vazio quando a gente perde alguém que a gente ama. Esse mesmo espaço aparece. E aí, a forma como eu irei preencher aquele vazio que ficou é que determinará o meu crescimento ou não. Se a dor me ensinou ou não. Entendem, meus irmãos? Como tudo tem um motivo de ser. Então, preste atenção em cada frase dessa canção. Vou pedir para que você ouça ela, não com seus ouvidos, mas com seu coração. Feche teus olhos. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e que morremos para renascer. Mas eu quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Você está aqui, já parou para pensar? Você já parou para pensar? Por que tantas mazelas, tantos infortúnios? Mas eu quero crer que colhemos tudo aquilo que plantamos nas eras sem fim. Colheita, plantio. Isso resume muita coisa, né? Nas nossas vidas. A renúncia que você faz hoje, ainda que seja criticado e julgado por isso, pode ter certeza, meu irmão, vai valer a pena amanhã. Porque a lei do plantio e da colheita é universal. É universal. Vou contar uma historinha para vocês.
chama-se A História do Chuchu. Essa história é real, aconteceu com o nosso Chico, né? Conta a história que Dona Maria Pena, né, que era viúva do irmão do Chico, chamado Raimundo, ela julgava que o Chico era muito mão aberta, sabe? Que esse negócio de ficar doando para todo mundo, ela não acreditava muito nessa história de dar sem receber. E aí, uma certa manhã em que ela estava bem próxima ao Chico, o qual ela tinha grande estima, apesar de não concordar muitas vezes com a postura dele, ela se encorajou e falou para ele, falou, Chico, você me perdoa do que eu vou te falar, mas eu não acredito muito nessas tuas teorias aí de servir, de ajudar, de dar e dar sempre, sem uma recompensa. Não vejo nada que você recebe em troca daquilo que você faz, daquilo que você dá, daquilo que você realiza. E aí o Chico, com muito amor e paciência, disse a ela, minha irmã, tudo que fazemos com sinceridade e com amor no coração, Deus abençoa. E sempre que distribuímos, que damos com a direita, sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação, mais cedo ou mais tarde a gente recebe a resposta do Pai. Pode crer, minha irmã. Olha que lindo, gente, que ele disse que quem faz o bem, além de viver no bem, colhe o bem. Mas não foi suficiente para ela não. E ela diz, então vamos experimentar, Chico. Vamos fazer uma experiência. Eu tenho aqui 2 chuchu, Chico. Se alguém aqui aparecer, eu vou dar esses 2 chuchu para essa pessoa. Depois eu quero ver se eu vou receber mais 2. E ela não tinha nem terminado de falar, quando a vizinha do seu lado esquerdo, pelo muro, chamou, Dona Maria, será que a senhora pode me emprestar ou me dar uns 2 chuchus? E ela achou que foi coincidência, quem sabe tinha ouvido, né, a conversa. Pois não, minha amiga, aqui está. Faça desse chuchu aqui uma salada, um guisado, enfim. Daí a instantes, sem que ela pudesse se refazer daquela surpresa ou daquela coincidência, enfim, a vizinha do lado direito também subiu no muro e chamou por ela. Dona Maria, eu trouxe aqui para a senhora, 4 chuchus da minha horta. Ela achou estranho. Será que o Chico combinou? Meia hora mais tarde, a vizinha dos fundos pediu a Dona Maria uns chuchus. E aí essa a presenteou com os 4 chuchus. E quando ela achou que tinha acabado, a vizinha da frente, pouco tempo depois, sem que soubesse de nada que tinha acontecido, ofereceu à cunhada do Chico 8 chuchus. E aí, por fim, já sentindo, né, aquela lição e agindo seriamente, eis que chega uma visita para Dona Maria, né? E era uma amiga dela, muito pobrezinha, muito simplesinha, que morava numa casa que não era nem casa, era um barraco, né? E aí papo vai, papo vem. Depois de um tempo, essa amiga começou a chorar e desabafou sobre o quanto eles estavam passando necessidade na casa dela, sobre o quanto estavam passando fome e que a fome vinha sendo uma companheira de quase todos os dias. E então a Dona Maria providenciou uns mantimentos para a amiga, né? E junto com os mantimentos colocou os 8 chuchu. E o Chico só observava, né? Devia estar segurando o riso, que só ele. E então, quando aquela mulher vai embora, a Dona Maria, então relutante ainda, olha só, essa é São Tomé, diz para o Chico, agora, Chico, eu quero ver se eu vou ganhar 16 chuchu. Era só o que faltava para completar essa brincadeira. E se eu ganhar, eu vou acreditar nessa tua teoria. Só que já era tarde, né? Estava na hora do Chico regressar ao serviço, ao centro, e ele partiu. Tendo antes enviado, né, a prezada irmã um sorriso amigo, como a lhe dizer, aguarde e confie. Ali pelas 18 horas, o Chico regressou à casa e nada tinha acontecido com relação aos chuchus, né? E aí Dona Maria, então, com aquele ar de quem queria dizer ganhei ou não, né?
olhou para o Chico ficou quietinho, mas quando deu 20 horas, quando todos estavam na sala, juntamente com o Chico, conversando, e nem se lembrando mais do caso do Chuchu, alguém bateu a porta. Dona Maria então atendeu e era um senhor idoso que residia na roça, né? Ele estava ali trazendo no seu burrinho alguns presentes para Dona Maria, porque toda vez que ele ia na cidade, ele passava por lá e ela servia uma refeição para ele, né? E então, depois que ele entregou aqueles presentinhos para ela, coisas simples, ele retirou do lombo do burrinho um pequeno saco. Dona Maria então regalou os olhos, foi abrir o saco, um tanto quanto nervosa e curiosa, e adivinha o que tinha lá dentro? Tinha um monte de chuchu. E ela contou um por um, 64 chuchus. 8 vezes mais do que ela havia dado àquela pobre amiga. E aí já era demais, né? A graça, em forma de lição, excedia a expectativa. Era muito mais do que ela esperava. E então o Chico olhou para ela com todo carinho, como a dizer: quando a gente doa ao próximo, Deus nos dá em dobro. Mas quando a gente doa aqueles mais pequenininhos que mais necessitam, Deus nos dá 8 vezes mais. E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá sempre recebe mais, sempre. E aí a gente vai para a parte 3 de hoje, que diz o seguinte: a verdadeira alegria, afirma Jesus, somente se conquista quando Deus escreve o nosso nome no céu pelo bem que fizemos na terra. Há muita gente, olha só, querendo arrombar as portas do alto com o coração fechado ao seu próximo. O guia espiritual irmão José afirmou que o Cristo desceu à terra para que com ele pudéssemos aprender a subir aos céus. Tocar o coração de Jesus é tocar aqueles que sofrem sem remédio, sem esperança, sem amparo do mundo. A melhor oração que se pode fazer ao Cristo é sempre socorrer alguém em aflição. Sabe aquela canção, meus irmãos, que diz: é impossível ser feliz sozinho? Se eu não me engano, acho que é de Tom Jobim. Como ela é real. Como ela é real. É impossível a gente ser feliz sozinho mesmo. Porque a felicidade real, ela só é se ela for compartilhada. Se algo de bom me acontece e eu não passo para frente, a bênção se transforma em ambição. E com o tempo eu sou conduzido à solidão. À solidão. Agora, se eu compartilho e retribuo a felicidade e a graça que a vida me trouxe, levando essa felicidade para o irmão, eu coloco em movimento as forças do bem. E uma corrente se faz. A corrente do bem. Como naquele filme. Como na ação que a gente fez juntos, né? E acreditem, meus irmãos, se a meta das nossas vidas é alcançar a felicidade, o bem e o amor ao próximo é o caminho. É o caminho. Por isso que Jesus diz que fora da caridade não há salvação. Porque, de fato, é preciso dar para receber. E com a felicidade não é diferente. Embora muita gente pense que é, né? Como a Dona Maria na história do Chuchu. Sabe, meus irmãos, ontem, né, vou contar uma coisa para vocês. Eu conversava com a minha esposa, né, com a Monique, sobre o quanto a gente é feliz por participar do projeto, né, Menino Barça Novo. Por poder fazer parte desse projeto, porque ele traz um sentido tão bonito para as nossas vidas. Um sentido tão maior. Pois a sensação que a gente tem, sabe, quando a gente vê uma família retirando o seu pãozinho, levando um alimento para casa, ou então quando a gente testemunha os olhinhos de uma criança brilhando quando ganha um brinquedinho. É algo que eu não sei descrever. O dinheiro nunca vai poder pagar isso. Nunca, nunca, nunca. E aí eu falando com ela, eu refleti, sabe?
se a gente não tivesse envolvido com um projeto, como é que a gente iria ocupar o nosso tempo? Né? E eu não estou aqui para julgar ninguém, principalmente pela minha própria limitação espiritual. Mas, meus irmãos, quantos irmãos procuram a infelicidade com as suas próprias mãos, vivendo vidas vazias, sem sentido, esperando a semana toda pela sexta, esperando o ano todo pelas férias, esperando a vida toda pela felicidade. E aí esquece que ela se constrói a cada pequena escolha. Estamos em busca de qual remédio, meus irmãos? O remédio do corpo ou o remédio da alma? Porque eu sei que às vezes tudo que queremos, para quem gosta, é claro, é de um fim de semana bebendo e se divertindo, sem compromisso, esquecendo os problemas. E funciona, né? A gente esquece. Mas aí na segunda, eles estão todos lá novamente. E aí a gente não vê a hora de chegar à sexta novamente, para a gente poder ter de novo esse esquecimento. Então, a pergunta que fica é: você quer se remendar com os panos da ilusão? Ou você quer se reconstruir com cimento e com tijolo da fé? O que você merece? Me responde. Remendar nada mais é do que a gente permanecer na zona de conforto, onde a vida, meu amigo Roberto, é bem mais fácil, sim, mas carece de sentido. E uma hora ela nos cobra, talvez da pior forma, a buscar algo maior. Reconstruir dá trabalho, claro que dá. Pede a demolição de velhas estruturas, pede o desapego do nosso antigo eu. Mas lá na frente, a vida que fica complicada quando a gente se predispõe a mudar, vai voltar a ser simples. Só que dessa vez, ela vai ter sentido. Vai ter sentido. E aí? Vamos de remendo ou vamos de reforma? Faça a escolha certa. E por fim, não é o conhecimento das leis sagradas que nos salva. Não é a mera adesão a esta ou aquela religião que nos redime, mas somente pelo lápis da caridade é que o nosso nome será inscrito no céu. Madre Teresa de Calcutá afirmava se sentir como um pequeno lápis na mão de Deus. E através dela, ela dizia que Deus estava enviando uma carta de amor ao mundo. Que lindo! Qual é a mensagem que Deus tem escrito através de você, meu irmão, minha irmã? Dos teus gestos, das tuas escolhas. Ah, Eduardo, mas eu tenho tão pouco para oferecer. Sou um lapisinho daqueles pequenininho, quebrado. Eu não pude nem te ajudar na campanha porque eu não tinha dinheiro. Não é sobre o dinheiro, é sobre o que você tenha a oferecer. Eu postei um vídeo, meus irmãos, para que vocês assistissem antes da live no meu Instagram, que é o meu vídeo favorito. É o vídeo que mais toca o meu espírito até hoje, de tudo que eu já assisti. E para quem não assistiu, eu vou contar a história dele. Ele mostra um homem simples, de seus 40 e poucos anos, que está andando na rua, aparentemente indo para o trabalho. Quando ele passa por debaixo de uma sacada e aí cai um jato de... Acho que voltou, gente. Voltou aí? Desculpa a falha. E aí, meus irmãos, voltando aqui. Então, quando ele passa por debaixo de uma sacada e cai um jato de água sobre a sua cabeça, ele então nota que tem um vaso seco, precisando de água na calçada. E então ele pega aquele vaso e coloca debaixo da bica, né? Mais à frente ele vê uma senhora meio carrancuda, com um carrinho tipo aqueles de cachorro quente, sabe?
e ela está com séria dificuldade de subir o carrinho na calçada. Então ele vai correndo até ela para ajudar ela a subir com o carrinho na calçada. Então ele ajuda. E aí ele vai almoçar e de repente quando ele está almoçando aparece um cachorrinho de rua. E ele, então, que só tinha ali no prato arroz e uma coxinha de frango, ele dá a coxinha para o cachorro, sobre o olhar de reprovação do vendedor da comida. O dia dele continua. E ele então se depara na calçada com uma mãezinha pedindo dinheiro, ao lado de uma filhinha sua de mais ou menos 5, 6 anos. Ambas então olham para ele e tem uma plaquinha na frente da criança escrito dinheiro para a educação. Como a dizer que a esmola era para poder pagar uma possível escola para a criança. Ele então abre a carteira e tem apenas 2 notas. Ele pega uma delas e dá para a criança, sob o olhar de desaprovação de um senhor que tinha um comércio ali perto. Quando ele volta para casa, ele deixa um cacho de bananas à porta de uma pobre senhora, uma pobre vizinha dele, sem se identificar. E aí uma voz questiona no vídeo: o que ele recebe em troca por fazer isso todos os dias? Fica a pergunta. E aí no outro dia, aquela plantinha que estava agora debaixo da bica estava sendo regada. A mulher do carrinho estava aguardando ele para ser ajudada. Ele comprou 2 coxinhas de frango para o cachorro. E ele deu novamente dinheiro para aquela criança que estava pedindo ao lado da mãe, para que ela pudesse estudar. De volta para casa, no caminho, dentro do ônibus, ele dá o seu lugar para uma mulher que viajava em pé. Compra outro cacho de bananas para a vizinha e o deixa na porta dela. E a voz sugere novamente: ele não recebe nada. Ele não fica mais rico. Ele não aparece na TV. Ele continua desconhecido. O tempo passa. Aquele vaso antes seco agora está lindo e florido diante da água que cai da bica. A mulher do carrinho, outrora amarga, agora brinca e sorri com ele e atende bem os clientes. O cachorrinho o segue até sua casa e ele acaba adotando aquele animal. Mas quando ele chega até o local em que aquela mãezinha ficava pedindo dinheiro, a criança não estava mais lá. Então ele fica paralisado, preocupado com o que poderia ter acontecido com a criança. Mas de repente ele escuta o grito dela de longe: mamãe! E quando ele olha, ela está com o uniforme da escolinha, com uma mochila nas costas. E aí nesse exato momento, ele fica paralisado. Porque eu desconfio que é nesse exato momento que o nome dele foi escrito no céu. E aí quando ele volta para casa, a senhora idosa o surpreende colocando o cacho de bananas na sua porta. E então ela o abraça, emocionada, com ternura, com gratidão. E em seguida ele faz a sua refeição. Um pratinho simples, uma casinha simples, o cachorrinho do seu lado, recém-adotado. E depois ambos contemplam um vaso de flores e o pôr do sol por detrás de uma janela pequenininha e simples. E a voz conclui: o que ele recebe são emoções, são sentimentos. Ele testemunha a felicidade, alcança uma compreensão mais profunda sobre a vida. Ele sente o amor, recebe aquilo que o dinheiro não pode comprar e pode ver o mundo se tornando mais bonito. E eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje com uma oração. Feche teus olhos, meu irmão, minha irmã. Querido Jesus, eu procurei por muito tempo ter algum poder espiritual sobre os meus inimigos. Sempre estive preocupado em me defender da inveja,
e das energias negativas que porventura lançavam sobre mim. Queria a todo custo derrotar os inimigos, preocupando-me excessivamente com o mal de que poderia ser vítima. Mas não havia percebido que, segundo o seu evangelho, somente o bem é que me neutraliza das influências negativas. Não deve haver para mim melhor proteção espiritual do que aquela que nasce do bem que eu consiga fazer ao próximo. Do bem que brota das minhas palavras, que nasce dos meus pensamentos, que molda as minhas atitudes. Ampara-me, meu amigo Jesus, para que eu não me esqueça disso um só minuto do meu dia, porque o bem que eu deixar de fazer será o mal que me visitará logo em breve. Eu quero, Jesus, ser o lápis em suas mãos e gostaria que com esse lápis você escrevesse o meu nome bem bonito nas páginas do céu. Com o pedido de fé a Jesus para que escreva o nosso nome, quem sabe um dia, nas páginas do céu, é que a gente encerra a nossa live de hoje com essa canção que nos remete a pensar e a refletir sobre o que temos escrito nas páginas da vida. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que sejamos todos girassóis, de costas para o escuro, de frente para a luz, que nunca deixa de brilhar. Que lá no final do horizonte, você que hoje enfrenta a escuridão da dor, possa enxergar a luz e ir ao encontro dela. Coragem,
Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Se você puder compartilhar essa live, mandar no story que te fez bem, convidar um amigo, por favor, faça. Vamos espalhar essa semente. Se o seu coração está feliz agora, está em paz, esse é o maior gesto de amor que a gente pode ter pelo próximo. Querer que o coração dele também experiencie isso. Um beijo com muita luz, com muita paz na sua vida, no seu coração. Fique com Deus. E não se esqueça, se Deus quiser, um dia o nosso nome estará escrito no céu.